Olá, meu amigo empresário. Nesse vídeo eu queria trazer um comunicado e até um alerta para você que é proprietário, representante de micro e pequena empresa optante pelo Simples Nacional. Tá? Nós temos recebido, pessoal, diversos comunicados da Receita Federal, termos de exclusão do Simples Nacional. Ou seja, o fisco, ali a Receita, manifestando o interesse em lhe excluir desse regime chamado Simples Nacional. Tá? O primeiro ponto é você entender a importância de você participar desse regime. Para você que é micro e pequena empresa, que fatura ali até 100, 150 mil, na maioria dos casos o regime do Simples Nacional é o mais vantajoso. É tanto que ele corresponde a cerca de 98% das empresas do Brasil fazem parte desse regime, ou seja, não é por acaso. Portanto, ele traz vários benefícios, inclusive, e o principal deles, a redução dos impostos. Uma empresa do Simples Nacional, ela pode pagar até cerca de 40% menos impostos do que uma empresa, por exemplo, do lucro presumido ou lucro real. Tá? Então, em caso de você perder o Simples Nacional, há situações que você chega a mais do que dobrar a sua carga de tributos, de impostos. E muitas vezes o contribuinte, o empresário, ele fala: rapaz, eu pago muito imposto, eu tenho pago imposto demais. Em primeiro lugar, que você precisa entender que o imposto é uma composição do preço do seu produto, do seu serviço. Ou seja, já está errado você dizer que paga muito imposto, porque esse imposto deve estar embutido no preço do seu produto. Enfim, mas se você acha que já paga muito, imagine você ir para outro regime que vai ter alíquotas e percentuais maiores. Mas por que a Receita tem feito isso, tá, pessoal? O motivo desse termo de exclusão é por a empresa ter débitos. Ou seja, o governo ele cria esse benefício do Simples Nacional, mas ele exige que você mantenha alguns critérios ali, que você obedeça a alguns critérios. É como se fosse uma contrapartida. Se você quer ter esse benefício, então você vai precisar se manter regular, manter tudo em dias. Então, há alguns motivos que desenquadram uma empresa do Simples Nacional, e um deles é a questão dos débitos com a Receita Federal, com a Cefaz, com o município. Tá? Então, muitas empresas recebendo esse termo de exclusão. O que assusta é a quantidade, esse disparo em massa da Receita Federal para várias empresas. Não é que isso esteja errado. O governo, o fisco, ele tem essa função de fiscalizar, de cobrar. O que a gente via antes era que muitas vezes o governo era mais brando com essa situação, e nós temos visto nos últimos dias empresas com débitos bem pequenos recebendo essa intimação, esse termo. Enfim, isso não vem ao caso. A realidade é que, se esse débito existe e tem base legal para isso, para eles te cobrarem, com essa ameaça, digamos assim, de excluir você do Simples Nacional, o que cabe agora é você se regularizar. Então, assim, nesse termo, ele tem lá um prazo para você se regularizar dentro de 30 dias. Se regularizar é pagar o imposto ou então parcelar. Caso isso não aconteça, a partir de janeiro de 2024, você já tem ali, digamos, a sentença. Você vai ser excluído do Simples Nacional. Eles fazem esse comunicado te dando esse prazo para você se regularizar. Caso isso não aconteça, esteja ciente que a partir de janeiro de 2024 você não pertence mais ao Simples Nacional. O que acontece? Você também pode se regularizar até o final do ano, e quando for em janeiro, pedir, porque em janeiro você tem como se fosse essa janela para migrar de regime, para solicitar. Então, se você se regularizar até lá, mesmo ela te desenquadrando ali em janeiro, mas se você se regularizar, você pode pedir para retornar para o Simples Nacional. Então, esse vídeo é trazendo esse alerta que você que é nosso cliente, a gente está entrando em contato, explicando essa situação,
orientando como fazer, como se regularizar, para você não ter que enfrentar esse problema, esse desgaste aí, tá? O que acontece? Se você já tem um parcelamento e porventura, de lá para cá, você contraiu outros débitos, você precisa ou quitar ali a parte, essa pendência, ou você fazer um reparcelamento englobando todo o débito. Qual é a desvantagem? Se você fizer isso, você pode desistir daquele parcelamento antigo, englobar todo o débito e fazer um reparcelamento. O que acontece é que tem um critério aí, uma regra chamada pedágio para esses casos de reparcelamento. Se dentro desse parcelamento tiver débitos que você está reparcelando pela primeira vez, você vai pagar 10% a mais. Ou seja, se for o segundo parcelamento, você vai pagar 10% do saldo devedor restante. Por exemplo, se você ainda tiver ali uma dívida de 50 mil, você vai pagar uma primeira parcela de 5 mil reais. Tá? Se ali tiver débitos já reparcelados em mais de uma vez, ou seja, se for ali o terceiro parcelamento, né, você vai pagar um pedágio de 20% do saldo devedor. Ou seja, se for 50 mil, você vai pagar um pedágio ali, uma primeira parcela de 10 mil reais. Ou seja, então essa é uma questão que precisa ser analisada, ver direitinho, mas não compensa você se expor a essa situação de ser excluído do Simples Nacional. Lógico que tudo isso vai depender de um estudo. Existem situações que nós mesmos, contadores, fazemos uma análise e orientamos você a pedir a exclusão do Simples Nacional. Mas isso são exceções, isso exige toda uma análise. E na maioria dos casos, o Simples Nacional vai ser o melhor regime para você se manter. Você pagando menos imposto, você vai estar ali mais competitivo com o mercado. Enfim, se você tem dúvidas quanto a isso, nós vamos conversando e eu fico à disposição para tirar mais dúvidas e a gente entrar mais em detalhes quanto a isso. Abraço.